Bom dia a todos vocês. Mais uma vez vamos começar aqui o nosso estudo de hoje do livro Libertação do Sofrimento. E hoje nós vamos fazer o capítulo 23, As Lutas Abençoadas. Então, uma grande alegria para mim estar aqui também, estudando, aprendendo. Agradeço a oportunidade, convido a todos vocês, se é a primeira vez que você está tendo acesso a esse estudo da Joana de Ângeles, seja muito bem-vindo. Se você gostar ao final, a gente pede que você dê seu like, que você compartilhe se você gostar, que se inscreva e continue caminhando com a gente. E se você está aqui desde o início também, muito obrigada e agradeço a companhia. E vamos à nossa intenção como sempre, né? O nosso autoconhecimento, o nosso autodesenvolvimento e a autocura. Joana de Ângeles é um espírito que tem nos ajudado bastante, né? Então, como a série psicológica dela, ela nos deixou nesse manual de vida aqui. E agradecemos também ao médium Divaldo Pereira Franco por todo o trabalho e dedicação que tem nos dado. Então vamos começar o início da leitura. São pequenas reflexões que eu faço e aí cada um faz a sua, anota no caderno pelas intuições que vão receber, o que sentiu, né? Porque para mim recebeu de uma maneira, as intuições, as minhas reflexões podem ser diferentes. Então anote a sua, se você quiser fazer um comentário também do trabalho, seja muito bem-vindo. E convidando então para todos a nossa prece, para que Deus nos inspire, para que Deus nos proteja. Mestre Jesus, amigo nosso de todas as horas, Mestre querido, Rabone, agradecemos a Ti, ó Senhor, pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, pelos nossos familiares, os nossos lares, Senhor. Que mais uma vez essa grande oportunidade que temos de aprender, a buscar o aprendizado que vai nos levando, que vai nos ajudando a caminhar em Tua direção. Abençoe-nos, Senhor. Continue nos estimulando à busca, ao trabalho, à lapidação, nessa grande luta de transformação, que possamos estar melhor hoje do que ontem. E hoje que as nossas intenções, os nossos pensamentos estejam mais fortalecidos, renovados. Obrigada, Jesus, pelo Espírito Joana de Ângeles e o médium Divaldo Pereira Franco, ter nos entregado essas obras tão iluminativas e que possamos usufruir mais conscientes, mais responsáveis, transformando em nós e transformando também no nosso ambiente, colaborando melhor com a nossa sociedade, com o nosso mundo, com um comportamento melhor. Senhor Jesus, nós pedimos, fica conosco agora e cada instante de nossas vidas, que assim seja. Então vamos começar a leitura, são leituras e aí a gente vai fazendo algum comentário, tá bom? Capítulo 23, As Lutas Abençoadas. É compreensível que os empreendimentos que nobilitam a criatura humana exijam esforço e desgaste. O combustível que sustenta a chama também esgota à medida que colabora para que exista claridade. O organismo é sustentado pela energia que consome na razão direta em que é utilizada. Tudo no universo são trocas, como o natural fenômeno das transformações a que estão sujeitas. Bom, eu vou parar aqui, logo aqui, porque eu quero chamar a atenção, porque a Joana está falando, né, que todo empreendimento, todo o trabalho, tudo que a gente faz na vida precisa de esforço, né? E esse esforço, como o próprio tema está falando, lutas abençoadas, a gente vai ter que fazer um trabalho. Nós vamos ter que nos movimentar, nós temos que conquistar alguma coisa, por isso que toda luta, né, o combate, um enfrentamento, uma batalha que
nós precisamos fazer, vamos supor, a gente pensar em lutas, né, que tem ali um adversário, e esse adversário nunca está lá fora, sempre é dentro de nós. A luta contra o bem, contra o mal que há dentro de mim. Então nós vamos ter que aprender a usar armas, né, usar armas, estar mais adeptos, né, adquirir realmente conhecimento de como vai ser usado os instrumentos que nós temos para essa transformação. E isso vai exigir de nós esforços. Nós temos que dedicar a nossa vida, o nosso conhecimento para esse grande combate, né, do mal e o bem, que está dentro de cada um de nós. Né? Nós somos luzes e sombras ainda. Então, e que instrumento que nós poderíamos usar? Né? Como nós estamos? Será que nós estamos capacitados realmente? Estamos nos adequando, nos adaptando para enfrentar, né, esse momento na nossa vida e vencer, né, pouco a pouco, né? Todo dia é um dia de luta, todo dia é uma oportunidade da gente também estar vencendo, né? A palavra que a Joana colocou aqui, lutas, né, mais abençoadas, é aquilo que Deus nos capacita. A benção é dada sempre por alguém maior, é aquele que tem o poder, né, a proteção divina, então no caso aqui. Então é muito interessante a gente pensar em termos de luta, de batalha e de guerra ou combate, que é sempre, né, os adversários opostos ali. Então, já queria chamar a atenção do que a gente precisa estar lutando. Não é estar vivendo apenas, é ter um propósito de realmente vencer, né, nessa reencarnação aqui, da gente poder realmente nos transformar. Então, eu vou estar quais são os adversários, quais são os obstáculos, quais são as minhas tentações, meus vícios, a gente tomando realmente consciência disso. Então, a gente anotando à medida que a gente está estudando aqui, o que vier na nossa consciência. O que eu preciso, né? Os meus vícios é o meu adversário, né? Aquilo ainda que eu preciso combater em mim. Né? E nesse combate, como que vai ser feita essa luta? Quais são as armas que nós temos, né? O que eu vou estabelecer? Porque o combate, ele quer estabelecer um domínio, ele quer ter poder de alguma coisa. Eu preciso me esforçar. É como eu falo assim, um esforço é um empenho, é ter uma determinação. Eu preciso ter um interesse, um propósito, voltar a minha atenção para algo. Então, a minha transformação precisa ser feita. E como que ela vai ser feita? Né? O meu autoconhecimento, eu preciso de estudo, eu preciso de análise, eu preciso de entendimento de como que eu vou fazer, disposição para querer fazer, eu preciso mudar meus pensamentos, eu preciso ter vontade de que essa mudança realmente possa acontecer. E aí a Joana coloca pra gente que tudo na vida é energia, né? A gente já sabe que matéria não existe, então tudo é energia. Então as energias, elas vão se esgotando, mas ela se esgota, ela se transforma, né? A Joana vai deixar aqui alguns exemplos que depois a gente já vai falar, mas se eu não estiver disposta, trazendo força, né? E muitas vezes a gente sente que as nossas forças se esgotaram, né? Mas aonde que nós podemos buscar mais energia? Onde a gente pode buscar mais força? Eu, Vanusa, eu gosto de pensar que sempre quando as minhas forças, eu sinto fraqueza, eu sinto cansaço, eu tenho que buscar em Deus, que é a fonte de toda força, de toda energia, de toda a vida. E nessa busca que eu faço, essa conexão com Deus, através da oração, pedindo, suplicando realmente que Deus me ampare, que me proteja, que me dê força, que me intua o melhor caminho. Então, manter uma conexão com o divino, que é a fonte, é fundamental, porque ele transfere para nós, né? Sempre a fonte vai fazer essa transferência de energia, né? E nós vamos reter dentro de nós para que a gente possa também trabalhar. E aí, nesse trabalho, vai desgastar e essa energia vai para outro lugar também, né? A gente chama isso de termodinâmica, essa troca de energia. Então, tudo que está em movimento tem trocas de energia. E a gente vai sentir o natural cansaço. A gente vai sentir em nós o desgaste,
né? O corpo, o que é o envelhecer, né? É estar desgastando. O meu corpo não é como quando eu tinha 20 anos, 15, 10 anos de idade, né? E ter 51 anos de idade, a gente sente diferente. Então, está tendo desgaste, o envelhecimento é isso, né? Os nossos ossos vão degenerando, a pele também, né? Então, a gente está envelhecendo, está gastando, é o preço de estar vivo, né? Então, esse combustível que nos sustenta da vida, que ela fala, a chama também se esgota à medida que colabora para a existência da claridade. Então, nossa vida precisa estar colaborando para algo. A missão, a intenção de estarmos aqui sempre vivos é colaborar com algo, né, com a existência. Então, que a nossa vida possa ser instrumento. A gente não gosta da oração do São Francisco de Assis, né? Que eu seja um instrumento onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver trevas, que eu leve a luz, onde houver, né? Acho que tem que levar a esperança, um monte de coisa assim, né? Essa oração. Então, que a gente possa ser instrumento. E a gente vai ter esse natural desgaste, mas nós estamos colaborando com algo melhor para a vida. Nós estamos colaborando, essa troca de energia que nós recebemos, estamos passando. E na vida tem isso, né? É dando que se recebe, além de ação e reação, né? Temos que ter, a causa é Deus, nós somos efeitos de Deus. E nessa troca, nós vamos também passar e colaborar. Então, sempre ficar com isso aqui em mente no que a Joana está falando pra gente, né? E ela fala que o nosso organismo também é sustentado pela energia que se consome em razão direta em que é utilizada. Então, o nosso organismo vai gastar. Então, o que é a fome, né? É o gasto de energia. Hoje em dia, a gente sabe que a gente está comendo muito mais do que a gente está fazendo gasto, né, energético também. Então, estamos adoecendo muitas vezes pela nossa própria alimentação. Então, a sensação de fome é que o que eu tinha comido, né, está acabando e o corpo está pedindo mais combustível também. Então, é uma troca, a gente consumiu algo, uma fruta, uma carne, uma comida, que é uma energia que foi ingerida por nós e a gente teve atividades, teve essa troca de energia, e aí qual atividade? Alguém recebeu, a vida recebeu alguma coisa, está recebendo, né? Então, aí, por que eu parei, né? Porque tudo no universo, como ela diz aqui, tudo no universo são trocas, como natural fenômeno das transformações a que estão sujeitas. O universo está em movimento constante. Nada na vida está estagnado. Você vai construir uma ponte. A ponte tem que dar na construção dela, não entendo de engenharia, mas ela tem o espaço da ressonância. Tem até um vídeo muito interessante na internet, onde tem uma ponte, né, de concreto lá que ela realmente chega a balançar, né, fazer movimento muito, dá para ver, claro, né, de tão forte. Tem a cidade que aconteceu esse fenômeno, né? Não fenômeno, essa causa, porque esse efeito, aliás, porque chama efeito de ressonância. Então, tudo está em movimento. Parece que a gente está parando, né? Existe um momento que vai dilatar. Existe, né, a parede de apartamento que dilatam, né? Porque estão em movimento. A gente tem que ser calculado tudo isso. Então, a água, por mais benéfica que ela seja para nós, ninguém quer beber uma água que ela está estagnada ali por muito tempo, né? A gente quer, mas se você pegar um copo e deixar ali, você já vai lá e troca, porque é um instinto nosso natural de renovar, né? De saber que estava em movimento ali. Então, dentro de uma água ainda estagnada, a gente sabe que tem vida também, né? Então, tudo tem constante, né? Mesmo que seja bactérias, vermes, germes ali, tudo no universo isso acaba sendo uma troca, nada se perde, né? Tudo se transforma, não é a lei? E ela continua, a vida por isso mesmo encontra-se em contínuas alterações. No que diz respeito aos seres humanos, essas transformações decorrem da maneira como são aplicadas as forças que lhes são proporcionadas para o ministério da evolução. Em consequência, todo e qualquer esforço produz cansaço e, quando não bem administrado, dá lugar a mal-estar e desequilíbrio. Com esse conhecimento, pode-se organizar as atividades compatibilizando-as
com a resistência e a capacidade interior de cada qual. Não seja de estranhar que nas atividades do bem, embora o prazer defluente da realização em curso, experimentem-se os efeitos desagradáveis do uso das energias. Em se mantendo a mente em equilíbrio, no entanto, renovam-se as forças com facilidade em razão da sintonia com o dínamo gerador da vida no mundo transcendental. Então, a palavra transcendental, além, né? Então, o que a Juna está falando aqui pra gente, né? Que tudo na vida vai existir esforço nosso, né? Então, nesse cansaço, as energias vão ficar gastas, como eu disse, pode aparecer um pouco, né, o mal-estar, o desequilíbrio, e ela fala que também, mesmo nas atividades do bem, que vai dar prazer para nós, que vai trazer alegria, ainda existe esse efeito desagradável do cansaço também. Mas essas forças nossas podem sempre ser renovadas quando nós nos sintonizamos com os dínamos geradores da vida. Quem que é o dínamo, né? Não falei da fonte. Dínamo é uma máquina, né, que gera corrente contínua, convertendo a energia mecânica em energia elétrica. Então, esse transcendental, né, transcender ir além daqui, né, para o espiritual, então a gente pode colocar aqui que é Deus realmente. Então, quando as minhas forças se esvanecem, quando eu passo a sentir cansaço, a gente volta para a fonte, né? Mesmo no trabalho do bem, isso também vai surgir. Não vai fazer bem, mas dá um cansaço também. Aí a Jona fala: nada obstante, é comum encontrar-se pessoas abnegadas que se dedicam à solidariedade e ao serviço da edificação, queixando-se de dificuldades, de incompreensões, de problemas, como se essas ocorrências não fossem esperadas. O preço da realização é o contributo pessoal daquele que se candidata ao empreendimento, quando aguarda a compreensão e apoio, de alguma forma, mesmo que inconscientemente anela pela retribuição, pelo reconhecimento. Quando está inspirado pelo sentimento de amor e de abnegação, não se pesam as cargas de aflição que inevitavelmente ocorrem. Todo movimento altera a ordem vigente, porque não existe repouso no universo. O mais débil repercute no lado oposto do qual em que teve origem, conforme a qualidade e a força da emissão da onda. Esse intercâmbio altera a estrutura do planeta e da humanidade que habita, mantendo o ritmo a que tudo se submete. É natural que entre as criaturas os reflexos emocionais, sociais e mentais igualmente tenham vigência, produzindo os efeitos compatíveis que lhes são correspondentes. Enquanto visejam os estágios inferiores do processo de desenvolvimento moral e espiritual dos seres humanos, as lutas se fazem inevitáveis. Não importa que os empreendimentos sejam enobrecedores, aliás, em razão disso mesmo, porque irão alterar o meio ambiente em que aqueles que o habitam provocam reações equivalentes às suas necessidades. Toda vez que se impõem as necessidades de transformação moral em qualquer segmento da sociedade, logo se levantam as forças dominantes acostumadas ao desequilíbrio, tentando obstaculizar a marcha do progresso. Desse modo, é inevitável que sejam chamadas as lutas abençoadas da construção de um mundo melhor pelo qual todos ansiamos, sofrendo dificuldades e acrimônias. A palavra acrimônia são críticas severas, né? Tipo um azedume, alguma coisa assim. Então, a Jona está falando pra gente que viver é esse processo, né? De aprendizado, de devoção, de dedicação. E nós reencarnamos aqui para sairmos daqui melhores. Essa transformação intelecto-moral
do que faz parte do nosso progresso e a evolução do nosso espírito. E há um preço a se pagar por isso, né? Todo mundo que se candidata ao serviço do bem vai sentir realmente esse baque, né? A gente tem umas pessoas logo se cansa quando nós nos dedicamos a ajudar alguém. Se essa pessoa não retribui da maneira que nós inconscientemente, como ela fala, esperamos, a gente já abandona, né? A gente não conseguimos mais perdoar os erros das pessoas, perdemos a paciência, perdemos a tolerância, perdemos a compreensão, né? Porque a pessoa não foi capaz de retribuir do tanto que eu acho que eu doei. Então, como ela não faz, eu saio do trabalho. Quando nós começamos um trabalho numa casa espírita e logo tem, porque é natural, né, ter desentendimento numa casa espírita, numa igreja, num templo, e lidar com o ser humano assim é difícil. Nós somos criaturas difíceis, né? Criaturas imperfeitas, então todo mundo erra, todo mundo tem sua imperfeição moral, às vezes lidar com isso é cansativo. Ou a gente abandona, né, falando que nós não suportamos mais essas cargas que nos afligem, né, que a gente não merece passar por aquilo, então a gente abandona o trabalho, a gente logo abandona a causa, né? E porque a gente, na verdade, por mais que a gente se dedique a um trabalho, a Joana está nos falando que a gente sempre espera algo de alguém, sempre espera um retorno, né? E não deveria ser assim, porque é um trabalho. Ela fala que no universo nada está em repouso e a gente precisa trabalhar, né? Nós precisamos estar dispostos ali a executar tarefas, e a gente vai ver também todo o trabalho que Jesus fez, né? Esses espíritos que reencarnam, que são, né, espíritos que vai nos beneficiar, nossos benfeitores aqui, eles poderiam estar em outro mundo, mas eles têm todo esse trabalho com a humanidade aqui na Terra, porque eles têm necessidade também de continuar trabalhando para a própria evolução deles, é óbvio, mas o amor é isso. A palavra caridade é o amor em ação. E o amor é o que que nos faz receber esses benefícios, né? É necessário que nós lutemos, mas nós vamos ser abençoados pela ajuda divina também, porque o amor dele por nós é muito grande. Então ele sempre está nos abençoando com oportunidades de trabalho, né? Nós não podemos desistir de evoluir, desistir de nós mesmos, que a gente tenha sempre entusiasmo, que a gente tenha coragem de seguir mais à frente um pouco mais, né? Então, ela fala, esse intercâmbio que se troca, né? Intercâmbio, troca, altera também a estrutura do planeta, da humanidade e de todos. Quem já ouviu falar no efeito butterfly, né? O efeito borboleta, que se faz aqui, se sente na outra ponta, né? do planeta, que está realmente em constante movimento. E obviamente que tudo que acontece na vida, né? A gente teve experiências, estamos tendo várias experiências. O mais recente que a gente pode lembrar agora, né, que abalou bastante de uma forma geral o planeta todo, o Covid, que começou num ponto do planeta e outras pessoas começaram a sentir, e mesmo os que não foram atingidos começaram a se sentir afetados também de uma maneira ou de outra, né? Então o comportamento de um governo acaba tomando uma decisão, vai refletir na vida de outra pessoa. Então a gente troca energia, a gente troca sentimentos, a gente troca experiências, né? Então temos muito cuidado também, temos que ter cuidado com o que nós pensamos, né? Existe todo esse mundo mental, tá tudo conectado, né? A internet, né, me fala que se a gente pudesse ver nesses webs, o que há essa conexão realmente mesmo, né, entre nós, pelo que nos lida, porque a gente não fala da lei da afinidade, né? Então nós vamos nos atraindo pela afinidade, né, uns com os outros. A gente sabe que tem a intuição, a gente sabe que tem a telepatia. Que força é essa, né? Que força que realmente nos movimenta, e a gente acaba tendo interferência disso tudo. Então ela fala do reflexo emocional que acaba tendo, social, mental, que acaba encontrando uma correspondência nessa energia. E a gente tem que tomar muito cuidado até com o que a gente está ouvindo, com o que a gente está assistindo, né? Porque isso vai interferir na nossa vida também, no nosso processo, né? Ela fala no estágio inferior que nós estamos vivendo aqui,
Nós temos que buscar algo que melhore o nosso desenvolvimento moral e espiritual. Então, o que nós estamos nos alinhando, né? O que nós estamos buscando para cada um de nós realmente? Isso vai alterar o meu comportamento aqui na minha família, na minha casa, né? Com o grupo social que eu participo, o meu comportamento também altera. Então, a gente sabe que existe, né, na psicologia também, que fala, né, o quanto o ambiente altera o nosso comportamento. O ambiente altera os comportamentos. Então, que ambiente nós estamos frequentando? Aonde está sendo essa troca de energia? Né? Uma música que nós vamos ouvir, um livro que nós vamos ler, vai ter impacto na nossa vida, né? Então, buscar coisas positivas, saudáveis, é fundamental para nós. Isso também já é parte de luta, né? Quando nós não damos brecha, não damos espaço para que o mal nos domine, para que não possamos nos tornar mal também, né? Existe influência, o ambiente ou uma pessoa influencia no comportamento, ele não determina, a gente pode escolher também, né? Aí ela fala, não importa que o empreendimento seja enobrecedor, a gente também vai se sentir alterado pelo ambiente, né? Que vai ter reações, que vai provocar equivalentes às nossas necessidades. Então, observar isso que a gente estava comentando, né? Ter em mente que a nossa vida pode ser melhor e vai ser melhor a partir do momento que as nossas intenções e a nossa vontade esteja ligado a algo melhor, né? Então, a busca nossa do dia, essa luta é a busca, é esse enfrentamento que nós precisamos fazer, né? Nós temos necessidade de transformações morais, como ela diz, né? Mas que tipo de força que está nos gerando, né? Nós estamos caminhando para que tipo de fonte, né? Tem a força do bem, existe a força do mal também. Então ela fala que às vezes, por mais que nós estamos tentando também buscar o bem em nossas vidas, a gente vai encontrar no caminho, né, forças que vão tentar nos desequilibrar. Como ela diz que é inevitável, né, nessas chamadas de lutas abençoadas, por mais que a gente tenha a nossa intenção de construir um mundo melhor, ainda assim nós vamos encontrar pessoas negativas que vão fazer críticas severas, que vão agir com injustiça conosco, com azedume, né? Não desistir, continuar mesmo assim, né? Então ela continua a leitura aqui falando pra gente, não descoroções, né? Não descoroções, não perder a coragem, né? Nos empreendimentos dignos e nas realizações edificantes, porque defronta empecilhos e incompreensões. Então não dá pra gente desanimar, perder a coragem, quando a gente, mesmo que tiver com as intenções pela causa mais digna e os nossos pensamentos mais elevados, a gente vai defrontar, a gente vai estar ali empecilhos, né, obstáculos. Então a gente vai enfrentar ainda obstáculos. Tem muitas pessoas que pensam assim, eu sou cristã, eu sou espírita, e como se a gente encontrasse aqui um tesouro, e ali naquele tesouro só tem paz, não, existe enfrentamento, né? Faz parte do nosso processo evolutivo. Não somos anjos ainda, não somos arcanjos, um dia seremos, mas não agora. Então faz parte da minha luta, né? A prova e a expiação. Então nós vamos defrontar, mas não se permitir desanimar, né? Não se permitir desencorajar, né? Apesar de todos os empecilhos e incompreensões que nós encontramos e vamos sempre encontrar, faz parte, né? Da gente não sair da zona de conforto, buscar crescimento espiritual, é fazer esse enfrentamento, né? Estar consciente que isso vai acontecer, esses desabores é natural, faz parte do processo, né? Faz parte da troca também. Paga o justo preço de transformar a sociedade para mais ditosa, iniciando o mister em ti mesmo, através da alegria de viver, da maneira saudável de enfrentar os obstáculos, de persistir no bom combate. Então ela está pedindo aqui pra gente, né? É o preço que a gente vai pagar, né? Dessa transformação. E ela fala pra gente começar dentro de cada um de nós. E o que a gente vai fazer lá fora vai ser o reflexo do que eu tenho aqui dentro. E pede pra gente ver com alegria, de uma maneira mais saudável. Tudo começa o nosso pensamento, então que o nosso pensamento seja saudável,
para que a gente tenha o combustível exato de continuar fazendo esse enfrentamento dos obstáculos na vida, que esse será o nosso bom combate. O caminho da edificação é longo e calçado de escolhos de obstáculos, que devem ser retirados gentilmente. Então, o nosso caminho, a nossa vida é longa, né? Reencarnações e reencarnações estão aí. Teremos esses obstáculos pelo caminho, mas a gente tem sempre bem o bom pensamento que nós vamos superar isso, a superação, né? A disciplina, a constância, gentilmente, né? Então, não vai ser transformado de uma vez, a gente não vai sair dessa reencarnação batendo asas, mas nós podemos sair melhores, com certeza. Enquanto outros reclamam, sê tu aquele que louva. Diante dos que rebelam, permanece em paz. Em fase do desencanto dos imediatistas que esperam alterações miraculosas e sem esforço pessoal, persiste com calma, nunca avançando em demasia, nem recuando com precipitação. Olha, aqui já é uma grande chave que a Joana benfeitora nos deixa, né? Talvez eu estava conversando com a psicóloga ontem, né? E ela falou para mim, né? Minha terapeuta, que a gente está falando justamente, né, de reclamar. Aí ela falou que essa questão, muitas vezes que a gente precisa analisar, sabe? Será que a gente está reclamando mesmo? Será que a gente está lamentando, né, o que está nos acontecendo? Mas aí a Joana está falando que, né, que não reclama não, né? A gente louva a Deus porque Deus está apostando em nós, Ele sabe que a gente pode conseguir. Então, louvar, agradecer, né, pelas oportunidades que a gente está tendo na vida de crescer, é o crescimento. Não se rebelar, né, e rebelde é ser contra, né, desacreditar em Deus. Mas a gente permanecer na paz, que sabendo sempre que Deus, Ele sabe, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente, Ele está sabendo o que está fazendo. Então, aquilo dá uma tranquilidade pra gente, né? E quando nós encararmos situações na vida, a gente não saber que vai ser transformada de uma hora para outra, a gente tem que manter a calma, né, e não desistir. Ela está pedindo para a gente. Cada passo deve ser dado com segurança, tornando-se alicerce para os futuros empreendimentos. Então, como que a gente vai ter segurança de uma coisa? Quando você tem conhecimento, né? Quando você vai fazer algo, como que manipula, como que faz, como que não deveria ser feito, né? Você saber usar os instrumentos que você tem, as armas que nós temos, a segurança de fazer aquilo é através do conhecimento. Então, sempre buscar o conhecimento para a gente poder cada vez ir crescendo, cada vez mais, né, construindo as nossas bases para os outros ideais que vão surgir no caminho que é necessário, né? Aí ela vai contar uma historinha aqui da história sufi, né, dos sufistas. Quem faz o sufismo, né? Então eles contavam histórias, parábolas para trazer conhecimento. Aí a Joana colocou aqui uma. Narra uma história sufi que o rei dedicado ao seu povo, sentindo-se incompreendido, resolveu testar o comportamento geral de maneira muito especial. Acompanhado por alguns servos, em um amanhecer, ainda em sombras, mandou colocar uma pedra de grande porte na curva de uma estrada muito movimentada. Terminando o serviço e vestidos com simplicidade, disfarçando a majestade, ficou a regular distância, observando as reações dos viajantes. Logo cedo, apareceram alguns cavaleiros que iam à caça. Surpreendidos pelo inusitado na estrada, passaram a reclamar com azedume, referindo-se à negligência administrativa e ao desinteresse do rei pelos seus governados. Logo depois, veio uma carruagem a alta velocidade e, defrontando o impedimento, o cocheiro freou o veículo em tempo, desviando-o enquanto praguejava revoltado. Um grupo militar que realizava exercícios físicos, correndo, surpreendido pela pedra na curva, esbravejou, acusando os responsáveis pela manutenção da via.
seguindo adiante com revolta. Assim passou todo o dia. Cada pessoa que defrontava o obstáculo reclamava, referia-se às autoridades, mas não fazia nada de proveitoso. Ao cair da tarde, desencantado, o rei preparava-se para mandar retirar o impedimento, quando notou uma camponesa que vinha caminhando com a enxada ao ombro e, surpreendida com a pedra no caminho, parou, meditou e comentou em meia voz: que estranho, nunca havia notado essa pedra aqui, é muito perigoso. Deixando a enxada à margem, tentou empurrar a pedra volumosa para outro lado, o que conseguiu a muito esforço. Quando ia aplanar a terra, notou uma caixa de ferro que se encontrava embaixo e uma nota que dizia: este é um presente para quem removeu a pedra. Enquanto alguns reclamam e nada fazem, merece prêmio aquele que preocupa em evitar desastres sem queixar-se ou irritar-se. Deste modo, todo aquele que se dispõe a servir nunca deve reclamar em torno das dificuldades que defronta. Antes, cabe-lhe o dever de melhorar o caminho para todos quanto vêm depois. Olha que lindo, né, essa história, que ela nos deixa aqui para nossa meditação. Do que nós estamos reclamando e nós não estamos fazendo, nós não estamos buscando solução. Às vezes é tão muito fácil a gente reclamar de uma atitude de alguém, de um comportamento de alguém, da falta do governo, mas como nós estamos colaborando com a nossa vida para que a vida seja melhor para nós e para outros, facilitar, ser ponte ao invés de ser parede, né? Nós estamos nos esforçando para tirar os obstáculos que nos separam das pessoas, que dificultam o nosso caminhar e também o caminhar das pessoas, né? Vamos fazer a nossa reflexão. Qual é o nosso papel aqui na vida? Qual é o nosso papel na sociedade, na minha casa, no meu trabalho, na escola? Como está sendo o nosso comportamento? De auxiliar ou só de reclamar e de acusar, né? Talvez a gente poderia pensar hoje aqui de deixar as nossas reclamações e abraçar essa luta abençoada e como um bom combate realmente. Nos colocar, né? Jesus não é o príncipe da paz, né? Vamos servir a Ele, vamos servir a Deus, vamos ser servos também. Então a mulher estava com a enxada, ela abaixou a enxada dela, né? E ela empurrou, ela, com o próprio esforço dela, retirando a pedra. Ela poderia passar, ela não estava com um cavalo, ela não estava com um grupo, ela estava sozinha, né? Mas ela resolveu tirar, ela resolveu fazer da vida dela, né, algo melhor, e ela ganhou um prêmio para isso, né? Então esse tesouro ninguém tira de nós, todas as nossas conquistas ninguém vai retirar de nós. Isso é importante, é autoconhecimento, né? É a força que nos dá de saber que nós fomos capazes. Esse é o crescimento, é quem já amadureceu. Isso chama maturidade espiritual e moral. E aí a benfeitora vai terminando, né? Abraçando o ideal de construir o bem onde te encontras. Mantém-te paciente e otimista. Elegeste o serviço no qual te afervoras, não tendo motivos para reclamações ou queixumes. Entregaste-te ao ministério do auxílio, porque te sentes feliz com isso. Portanto, disposto a contribuir em favor do mundo melhor. Não te canses de amar, nem te recuses a servir. A verdadeira felicidade pertence sempre àquele que trabalha e semeia luz pelo caminho em sombras. Que foi o que a moça fez, né? Então ela recebeu o prêmio por ter retirado a pedra, né? Então olha aí, né? Não te cansas de amar, não te recusas a servir. E o prêmio que a Joana está falando é essa felicidade que cada um vai encontrar por ter trabalhado, por ter semeado bem. A felicidade que cada um quer receber, né? Se eu não me engano, até o capítulo passado, do 22, se eu não me engano, é a felicidade possível. Então, o capítulo 22 fala, o tema felicidade possível é isso, que é aquela que nós buscamos, né? Aquela realizar, aquela que nós ajudamos a vida a permanecer em equilíbrio. Isso faz parte. E aí ela termina. Jesus, o celeste servidor, até hoje continua ajudando as criaturas humanas a encontrar o rumo da libertação,
sem qualquer azedume ou desencanto, embora a ingratidão de quase todos para com ele, né? Então a ingratidão é quando nós não agradecemos, é quando nós não notamos o benefício que nós recebemos da vida e a gente está só reclamando. Então reclamar, né, apontar dedos, acusar, ser negligente, né, viver com uma vida de azedumes, né, é isso, é ser ingrato. Com Deus aí falar, eu amo Jesus, eu amo Deus, eu tenho fé, mas como que a gente vai ter fé naquele que a gente acha que falhou, que está sendo injusto? Em João 5,17, eu gostaria que vocês anotassem, João 5,17, que Jesus fala, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E em Gênesis 3,19 fala, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que torne a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Isso foi a minha reflexão que eu fiz, né? Esse de João 5,17 é quando Jesus foi acusado de trabalhar aos sábados, porque ele curou um enfermo, né? Quando Jesus olhou aquela pessoa ali que falava, né, que existia aonde o poço ali das águas, e quando a água se movia, porque os anjos estavam movendo essas águas, e quem entrasse primeiro nesse poço iria ser curado, né? Então tinha acho que um enfermo ali que estava 38 anos esperando pela oportunidade, né? E Jesus fala, você quer ser curado? Ele fala, eu quero, mas ninguém me leva às águas, quando eu tento, alguém já vai na frente, né? Aí Jesus fala que ele está curado para ele pegar o leito dele e ir embora. E aí os judeus, então, que já estavam perseguindo Jesus para matá-lo, ficaram revoltados porque Jesus curou no sábado, né? E aí Jesus fala essa frase, meu Pai trabalha até agora e eu também trabalho, né? Então, essa dedicação que Jesus teve conosco, né? Ele vindo de planetas e esferas espirituais muito mais elevadas, veio trabalhar nos servindo aqui, né? Servindo as nossas dores, servindo de exemplo. Então, e também em Gênesis, né? No suor do teu rosto comerás o teu pão, né? Então, a gente planta e a gente colhe, né? Então, nós vamos também receber da fonte desses recursos, nós vamos usufruir disso, mas nós também temos que contribuir, retornar, né, para a vida. E o corpo físico, naquilo ele fala, da terra, né, da terra, do solo, nós saímos, nós somos formados, fica uma analogia para a gente poder fazer em torno disso aqui, e para a terra nós vamos voltar, né, do pó veio, do pó retornará, né, essas substâncias, tudo que a gente pode pensar aqui. Então a gente só tem que agradecer mesmo. Nós reencarnamos para isso, para fazer esse trabalho, né? O autotrabalho de autoconhecimento, de autocura, de autotransformação é um trabalho. Mas que a partir do momento que nós dedicarmos para isso, nós vamos contribuir com certeza para um mundo melhor. Então é isso o capítulo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante do conteúdo que ela nos trouxe hoje, foi bem edificante para mim, acho que ter esse olhar também de ter mais tolerância com a capacidade que o outro está dando, que o outro está sendo capaz de fazer, e olhar para mim, né, para os meus esforços, essa luta, esse bom combate de melhorar, né, o meu caráter, a minha moral, e de olhar no que eu posso contribuir, cada um na medida que pode dar e contribuir, mas com certeza todos nós podemos fazer a diferença para um mundo melhor e que comece dentro de cada um de nós. Que Deus nos abençoe, tenha uma ótima semana. E até o próximo capítulo aqui, que será, vamos ver aqui, o próximo capítulo, Reflexões sobre Deus, capítulo 24. Vai ser muito bom também, um ótimo aprendizado. Então, uma boa semana, fiquem com Deus e muito obrigada pela oportunidade. Até lá.